Aos 14 anos, um garoto pobre do interior do Rio de Janeiro levou um pontapé no joelho durante uma pelada de rua. Com medo de que a família o proibisse de jogar futebol, ele escondeu o ferimento. A lesão evoluiu para uma infecção grave e o garoto passou meses numa cadeira de rodas. Os médicos chegaram a considerar amputar a perna dele. Se isso tivesse acontecido, o futebol mundial jamais teria conhecido uma das jogadas mais icônicas da história das cobranças de falta. Aquele garoto era Valdir Pereira, o Didi. Didi nasceu em 8 de outubro de 1928 em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, numa família muito pobre. Recuperado daquela infecção que quase lhe custou a perna, iniciou a carreira profissional em 1946, no Americano de Campos, passando ainda por clubes menores como Lençoense e Madureira, até chegar ao Fluminense em 1949, onde se firmaria como um dos maiores nomes do futebol carioca daquela década. Foi justamente no Fluminense que ele desenvolveu sua marca registrada, a folha seca, uma cobrança de falta batida com a parte externa do pé, capaz de fazer a bola girar e cair de forma inesperada, como uma folha caindo de uma árvore. O lance ficou mundialmente famoso quando ele marcou um gol daquele jeito contra o Peru, pelas eliminatórias da Copa de 1958. Foi o cronista e dramaturgo Nelson Rodrigues quem lhe deu o apelido que o acompanharia para sempre, Príncipe Etíope, numa referência direta à elegância e à serenidade com que Didi tratava a bola em campo, como se ela fosse uma joia rara a ser cultivada com cuidado. Depois do Fluminense, Didi se transferiu para o Botafogo, onde formou um dos elencos mais lendários da história do clube, ao lado de nomes como Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e Amarildo. Teve também uma breve e conturbada passagem pelo Real Madrid da Espanha entre 1959 e 1960, período em que não conseguiu se firmar como titular absoluto naquele elenco badalado. Pela seleção brasileira, Didi disputou 3 Copas do Mundo, 1954, 1958 e 1962, sendo peça fundamental nos 2 títulos mundiais conquistados pelo Brasil. Na Copa de 1958, foi eleito oficialmente o melhor jogador de todo o torneio pela FIFA, recebendo da imprensa europeia o apelido de Mr. Football, o Senhor Futebol. Em 1962, já no Chile, foi novamente peça-chave do bicampeonato, mesmo com Pelé lesionado logo na fase de grupos, marcando gol contra o México e ajudando o Brasil a eliminar a própria seleção espanhola, que contava com seu antigo rival de clube, Di Stéfano. Depois de encerrar a carreira de jogador em 1966, Didi se dedicou integralmente ao trabalho de treinador, e foi justamente aí que sua história se tornaria menos conhecida e mais injustamente esquecida. Comandou o Sporting Cristal, no Peru, e conduziu a seleção peruana à Copa do Mundo de 1970, onde acabaria enfrentando o próprio Brasil nas quartas de final, um dos jogos mais elogiados daquele torneio pelo número de gols e pela intensidade, vencido pelos brasileiros por 4-2. Zagueiros peruanos daquela época, décadas depois, ainda destacariam publicamente como Didi, mesmo sendo estrangeiro, conhecia profundamente as características de jogadores como Pelé, Jairzinho e Rivelino, ajudando o Peru a se preparar taticamente contra a própria seleção que ele havia ajudado a formar como jogador. Didi também comandou o Fenerbahçe da Turquia, conquistando o bicampeonato turco, além de passagens pelo Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro e pela seleção da Arábia Saudita. Sua contribuição como técnico, no entanto, nunca teria o mesmo reconhecimento popular que sua carreira de jogador. Didi morreu em 12 de maio de 2001, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de um câncer descoberto tarde demais. Ele foi internado com dores abdominais, sem saber da gravidade da doença, e poucos dias depois, já em estado avançado, não resistiu. Décadas depois de sua morte, Didi segue sendo lembrado como um dos maiores gênios técnicos que o futebol brasileiro já produziu. O homem que quase perdeu a própria perna ainda adolescente e que anos depois usaria justamente aquela perna para inventar uma das jogadas mais bonitas da história do esporte. Me conta nos comentários, você conhecia a história do Didi e a folha seca? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.